Olá pessoal, vamos fazer aqui uma revisão rapidinha sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, só para refrescar a memória, né? O que é um movimento retilíneo uniformemente variado? É aquele em que a velocidade varia sempre na mesma quantidade, ou seja, a velocidade varia, mas essa variação ela é constante, é sempre a mesma. O corpo aumenta a velocidade sempre de 2 em 2, ou de 4 em 4, ou de 10 em 10 metros por segundo. Ou reduz, que ele pode aumentar ou reduzir, mas é sempre constante. Tá? Qual é a grandeza que nos informa de quanto em quanto a velocidade aumenta ou diminui? A aceleração escalar. Por quê? Porque, por definição, é a grandeza que nos informa de quanto é a variação da velocidade do corpo. De uma forma bem simples, né, que foi como eu falei com vocês em sala de aula, informa de quanto em quanto a velocidade do corpo aumenta ou de quanto em quanto a velocidade do corpo diminui. Por exemplo, se eu disser para vocês que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, eu estou dizendo que a velocidade aumenta de 2 em 2. Como é que eu calculo a aceleração? Fazendo ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a variação da velocidade, ΔT, variação do tempo. No Sistema Internacional de Unidade, a aceleração é dado em metros por segundo ao quadrado. Vamos reforçar aqui como é que eu interpreto a aceleração. Se eu disser para você que a aceleração de um corpo é de 5 metros por segundo ao quadrado, o que eu estou dizendo? Que a velocidade do corpo está aumentando em 5 metros por segundo a cada segundo. Seria mais ou menos assim. Se a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, no instante zero, a velocidade é 2. Se passar um segundo, a velocidade aumenta em 5. Se era 2, aumentar 5, vai para 7. Se passar mais um segundo, aumenta mais 5. 7 mais 5, 13. Se eu passar mais um segundo, aumenta mais 5. 13 mais 5, 18. 18 mais 5, 23. E assim por diante. Então, dizer que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado é dizer que a velocidade aumenta 5 metros por segundo a cada segundo passado. Ok? Dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos dois movimentos, o movimento acelerado e o movimento retardado, ou movimento desacelerado, né? Retardado vem de retardar, de reduzir, de ficar mais lento, ok? Por isso que a gente chama de movimento retardado. Então, no movimento acelerado, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a distância percorrida pelo corpo no mesmo intervalo de tempo fica maior, né? Diferente do movimento uniforme. No movimento uniforme, como a velocidade é constante, o corpo percorre sempre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Aqui não, ó. No primeiro instante, ele percorreu essa distância. No segundo instante, como ele está mais rápido, ó, percorre uma distância maior. Se ele estiver freando, se no primeiro instante ele percorre essa distância, no segundo instante, ó, a distância vai ser menor. Aqui está menor um pouquinho. Então, a distância percorrida vai ficando cada vez menor na desaceleração e a distância percorrida vai ficando cada vez maior durante a aceleração a cada instante, tá? Se aqui for 2 segundos, daqui até aqui eu comparo também com 2 segundos. No mesmo intervalo de tempo, a distância percorrida será diferente, porque a velocidade está variando, beleza? Quais são as equações do movimento uniforme? São 3. Função horária da velocidade, em que você tem que V igual a V0 mais AT. Velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Função horária da posição é aquela que me dá a posição do corpo em qualquer instante.
É a equação do sorvete meio atrapalhado. Por que é meio atrapalhado? Porque não é sorvete, é sorvote, porque aqui é a velocidade inicial. S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. E a equação de Torricelli, né? Que é a equação que nós utilizamos sempre que eu não tiver o tempo, né? V ao quadrado, que é a velocidade final, V0 ao quadrado, que é a inicial, 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Quando é que utilizamos a equação de Torricelli? Quando não tem tempo, ok?